Opa, galera! Começamos aqui mais um podcast, o primeiro, na verdade, com o nosso diretor Elivânio Moreira, diretor da escola EEP Osmir Eduardo de Castro. Esse aqui é um dos nossos primeiros podcasts. Estamos começando com poucas pessoas, hoje é dia 30. Hoje é dia 30, era esperado para ser dia 29, mas a gente teve um certo contratempo com a vacinação, né, Elivânio? Como é que foi ontem aqui o dia na escola? Foi realmente assim, ele teve que ceder o prédio ontem, né, para a questão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Então foram em torno de, acho que 400 jovens estiveram aqui ontem com seus pais para poder receber a vacina. E a grande maioria, pessoas da zona rural que não tinham acesso para vir à noite. Então ontem foi o primeiro dia da vacinação de 12 a 17 no turno manhã, né? Então a gente fez essa parceria com a Secretaria de Saúde para poder atender essa população e ocorreu tudo bem, terminou por volta de meio-dia. Tranquilo. E como é que foi esse pedido, assim? Como é que funcionou? Esse pedido através, assim, o colégio ele pode ser cedido, já existe a portaria do governo para campanhas de vacinação. Então, diante dessa pandemia, as instituições de ensino têm sido pedidas, né, para poder serem ocupadas, né, alguns espaços, salas para poder receber a equipe da Secretaria de Saúde para poder realizar a vacinação. Então, na verdade, é uma sessão já prevista em portaria, em decreto governamental, que a gente só faz apenas cumprir, né? Uhum. E questão assim da pandemia, Elivânio, como é que tem sido aqui na escola? Desde o começo. Na escola a gente sempre se remete lá ao dia 17 de março, né, do ano passado, que a gente teve que sair da escola e a gente estava saindo para um local e apenas que era para ir para casa e voltar com 15 dias. E aí de lá para cá a gente tem se surpreendido com algumas ações, né, assim, do ponto de vista da população, que fizeram com que a pandemia ela tivesse alguns picos. Ela aumentou, depois ela baixou, a gente pensou que ia voltar, depois subiu de novo. E aqui na escola a gente sempre manteve ela, desde quando estivesse autorizado por decreto, funcionando, recebendo a população, entregando kit de alimentação, entregando tablets, chips, atendendo a população que estava recebendo os certificados, eu digo, os alunos do ano passado que tinham concluído. Então assim, a escola ela funcionou sempre quando pôde estar aberta, com número reduzido de funcionários, né? E sempre seguindo aos decretos governamentais. Então, de julho para cá, foi que a escola, na verdade, ela abriu de forma mais potencializada, digamos assim, recebendo mais pessoas mesmo, com todos os funcionários retornando ao seu trabalho, os funcionários da parte administrativa retornando ao seu trabalho presencial. E a gente tem trabalhado para esse retorno constantemente, mantendo o prédio limpo, manutenção tanto de banheiros, tudo, vegetação, para poder estar retirando, sempre estar fazendo constantemente. E isso foi a nossa rotina aqui, eu digo presencialmente. E aí de casa, teve que dar conta também para estar acompanhando planejamentos com os professores, para estar fazendo reunião com os pais, para estar fazendo muitas reuniões também com a equipe CRED, SEDUC, sempre recebendo essas orientações, porque então uma coisa que a gente aumentou nessa pandemia foi a questão de reuniões. Você tinha um nível X de reuniões, eu digo a nível de gestão com CRED, SEDUC, tinha um nível X de reuniões quando era somente presencial. Quando passou a ser o formato remoto, triplicou. Então assim, não tem perigo de ter passado uma semana de não ter tido uma ou duas reuniões com a equipe CRED. Então a gente estava sempre atento à internet, pelo Meet, para poder estar participando e dando conta também das ações aqui na escola, né? Assim, Elivânio, e agora, no preparo para o retorno, nesse momento de tanta ansiedade, nervoso, e como está sendo assim, para preparar para o retorno dos alunos com a equipe, com o pessoal externo, que é a equipe de limpeza, o pessoal do almoço? Pronto, na verdade, por enquanto, a gente só vai ter equipe da limpeza aqui da escola e a parte administrativa, né, que já tinham retornado com a gente. E para o retorno deles, eles já sabem dos protocolos que vão ser seguidos. O que a gente fez com eles agora foi apenas uma espécie de treinamento final, né, que é aquela parte de higienização quando tiverem troca de estudantes dos espaços de sala de aula, ou de biblioteca, de laboratório de informática, ou de refeitório, que foi o que aumentou, né? E questão também do controle dentro dos banheiros para evitar aglomerações dentro dos banheiros. Então vai ter uma pessoa também na entrada dos banheiros para estar controlando essa entrada. Já está cheio, aguarde aqui um momento, daqui a pouco quando sai um você entra. E assim, é desse formato que a gente fez algumas orientações para eles, fazendo parte dessa reta final. Mas assim, questão de limpeza, todos eles já têm o seu equipamento, já questão de uso de máscara, questão de álcool para poder estar higienizando. Tem aquelas bombas para a gente colocar o hipoclorito de sódio para higienizar, pulverizar, na verdade, o chão e os corrimões da escola também. Onde tiver uso
o uso de espaço comum entre estudantes, entre a sociedade, entre a população que puder ter acesso aqui à escola, vai estar sendo higienizado constantemente, né, em uma rotina a ser estabelecida dentro da carga horária de cada funcionário. Claro que a equipe é reduzida, então assim, a gente já conversou com eles já também entenderam que o trabalho vai aumentar muito, né, e a atenção vai ter que ser redobrada para essa questão da higienização dos espaços. Então a gente tem tido assim, receberam de forma muito tranquila, né, do ponto de vista de sabendo já que ia ser dessa forma, devido a gente já vir preparando eles há um bom tempo e esperamos contar logo com o público aqui dentro, seja os alunos, né? Então assim, fica aquela ansiedade que a gente colocar em prática, porque faz muito tempo que a gente vem ensaiando, planejando, falando, mas assim, a gente nunca ensaiou com a quantidade de pessoas totais aqui, por exemplo. No primeiro momento vão ser 187 pessoas que vão estar aqui no dia 5. Então vai ser como eu posso dizer, já para valer. Claro que eles fizeram esse treinamento, orientações com pouca gente, mas com essa quantidade de 180 vai ser a primeira vez esse dia, né? Mas acreditamos que vai dar tudo certo, desde a portaria até a equipe aí da limpeza. Vai ter todo mundo assim já bem preparado e ciente das suas funções. E a equipe da alimentação a gente não vai poder contar agora, né? Nós vamos começar assim, a empresa de alimentação é uma empresa terceirizada. Então a nossa escola ela funciona diferentemente de outras escolas, de repente que vocês têm conhecimento, escolas públicas. A gente não compra o gênero alimentício através de licitações para poder fornecer aos estudantes e preparar aqui na escola. O Estado ele paga uma empresa prestadora de serviços que tem seus funcionários para prestar serviço de alimentação. Então quem compra os gêneros é a própria empresa terceirizada, quem contrata os funcionários é a empresa terceirizada, quem orienta os funcionários é a empresa terceirizada, desde os lanches manhã e tarde e o almoço. E claro, todo o preparo, a rotina deles que é necessário para esse preparo de alimentação. Então, para a empresa retornar os seus serviços, poder recontratar funcionários, eles têm que ter no mínimo metade da matrícula aqui da escola presente de alunos aqui na escola. Então, para ser mais claro, 250 alunos. Então a rotina de almoço e lanche manhã e tarde feito pela empresa de alimentação, ela só vai retornar quando a gente tiver 250 alunos aqui na escola. E aí a gente pode fazer a pergunta, Elivone, quando será isso? Então eu sempre tenho dito que a programação que a gente lançou aí, as listas de estudantes, os horários vamos divulgar também, vamos falar nas reuniões hoje, ela serve para 2 semanas. Depois de 2 semanas a gente vai esquecer e vai começar uma nova rotina a partir da terceira. Esse é o nosso planejamento, ocorrendo tudo bem. Mas como eu falei, é previsão. Então a nossa organização é divulgar para 2 semanas e na terceira a gente está partindo para um novo tipo de ação. Então alguma modificação terá. Não sei se serão todas ainda para a gente, digamos, o fornecimento do almoço, a gente torce muito para isso, para poder evitar que o aluno tenha que ir em casa e voltar. Não trabalhando para poder a gente ter os 250 a partir do dia 18, certo? E aí, Elivone, se você está dizendo que, minha pergunta, não tem empresa de alimentação, de onde vem os lanches da manhã e da tarde que você disse que tem? A SEDUC, ela nos garantiu um aporte financeiro para que a gente pudesse comprar os gêneros alimentícios, certo? Então os lanches aqui para os estudantes, tanto do turno manhã como do turno tarde, são lanches prontos, não são lanches que vão ser preparados aqui. São aqueles lanches industrializados que a gente chama, são recheado, iogurte, certo? Bolacha creme crack, bolinho, tá certo? Aquele suco de caixinha, achocolatado de caixinha. Então, ou seja, são comidas, são alimentos que você se alimenta aqui, pronto. E aquela caixinha, aquela coisa já é colocar no lixo, pronto. Ele já tá pronto. Não tem nada para lavar. Não tem nada para lavar, nada para manusear por ninguém aqui da escola. É só pegar o que a gente tem que manusear e colocar na geladeira aqui. Coloca na geladeira no dia anterior para poder ficar geladinho e tal. E no dia somente entregar. Nada que exija trabalho de funcionário. Nada de preparo aqui na escola, tá certo? Então assim, os lanches são dessa forma. Então quando eu digo que a partir do 18 a gente vai querer estar com um formato diferente, é esse. É o lanche preparado na escola pela empresa de alimentação, os lanches na verdade, e o almoço. O aluno chegando na escola às 7 horas, sai às 17. Então essa necessidade agora de o aluno ter que ir em casa para a questão do almoço, não foi uma determinação nossa, foi uma necessidade para o momento, para a gente começar. Uma medida de emergência. Uma ação de emergência. Não tinha como. E assim, então assim, entender que também nós estamos começando, não é despreparado, nós estamos preparados. Certo? Tem os lanches. E a gente só tirou o almoço para o aluno. E não tiramos o lanche, o almoço, na verdade, de quem é do interior, de questão de depende de transporte escolar. Porque eles só vão ter aula na semana deles, pela manhã vão para casa. E as aulas dele à tarde vão ser pelo Meet. Tá certo? Para poder logisticamente não tem como ele ir em casa e voltar, né? O transporte escolar não daria tempo. Então assim, nós organizamos, pensamos essas 2 semanas bem
pensado mesmo, assim, com o tempo a gente já vem fazendo isso, esperando que dê tudo certo, né? Contamos também com o apoio de todos os estudantes, porque não adianta nada a gente dizer e falar e quando é na hora aqui está fazendo diferente. Então, sabedores da situação, todos são. A gente sempre falou em viver em sociedade, conviver em sociedade, e às vezes a gente sempre olha e gosta muito de apontar o outro, né? Eu faço a minha parte, o outro não faz, mas esse é o momento de todos nós se cobrarmos, sabe? Porque é a saúde da pessoa, da própria pessoa e a do outro que está em jogo, digamos assim, né? É isso que a gente tem que preservar a saúde de todos. Então não adianta eu estar fazendo a minha parte se eu tenho um colega do lado que não está fazendo e eu não faço nada com ele, fico convivendo com ele e ele sabendo que ele não está usando máscara, por exemplo. Não é assim que funciona, tá certo? Então todos têm que fazer e todos têm que cobrar que todos façam a questão das orientações e das regras que vão ser colocadas, na verdade. É porque né? não é só uma questão de só você ou só o seu amigo. Tem uma família por trás. Tem uma família por trás. Tem o pai e o avô que são pessoas mais velhas que estão por trás disso também, que podem sofrer com isso. Tem alguém com um problema respiratório. Por mais que a gente tenha tomado as 2 doses da vacina, que é muito importante, aliás, que todo mundo aqui se vacine, que busquem a sua vacinação, porque é um direito nosso e, além de tudo, a gente precisa disso. Tem uma certa questão de... Tem pessoas por trás que podem acabar sofrendo, não você. Tipo, não eu, aluno aqui, João Marcos, que tem 16 anos. Eu posso até ter alguns sintomas da Covid, posso até passar um pouquinho mal, mas eu acho que quem mais pode sofrer mais são meus pais, são meus avós, são pessoas assim, que possivelmente são mais frágeis à doença, entende? Então a gente tem que buscar, assim, se policiar e policiar os outros também. Que mesmo que essas pessoas já tenham tomado as 2 doses, a doença não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se tu vacilar um pouquinho, tu ensaca. Como o médico disse pro meu avô. Graças a Deus a gente deu uma bela reduzida nos casos aqui em Morada Nova, A gente tem acompanhado aí também, inclusive assim, tem casos assim, diários, eles têm reduzido e ficado praticamente muito próximos de zero, assim. Graças a Deus. Na casa de uma dezena, quando aparece, alguma coisa nesse sentido assim. Graças a Deus tem dado certo essa vacinação, o resultado é esse, né? Não é apenas porque o vírus ele foi embora. Ele resolveu, eu vou embora agora. Não foi, é porque a gente conseguiu, graças a Deus, graças à ciência, encontrar essa solução para poder a gente diminuir esses casos e conseguir retornar à vida normal, né? Sim. Elivane, uma pergunta que os alunos mandaram pra gente é sobre a organização das salas. Por exemplo, o pessoal que vem na primeira semana todas as turmas têm menos de 20 pessoas por sala, né? Quase todas. Tem algumas turmas que tem 21 e tem uma que tem 24. Que é a Agro 3. Que é a terceira ano diária. Porque antes, quando a gente começou até a conversar até com a equipe aqui do Grêmio, inclusive as salas, elas estão hoje com espaçamento de no mínimo 1,5 metro. Então ela só cabia 20 alunos. Só que o decreto governamental, ele de acordo com a questão do distanciamento agora, que é de 1 metro, o distanciamento mínimo, a gente pode colocar até 30 pessoas dentro da sala. Só que nessa primeira semana e na segunda, nenhuma sala terá 30 pessoas. Só que eu tenho que acrescentar algumas cadeiras em algumas salas, essa que tem 21, essa que tem 21, essas que tem 24, essa que tem 24, só para mudar um pouquinho o formato, vamos já fazer isso. Daqui a pouco eu até já deixei a equipe ali já pronta para a gente fazer a demarcação já, mas claro, mantendo esse distanciamento necessário. Vai ser mais de 1 metro, porque se a gente pode até 30, vou colocar no máximo em uma sala 24, a gente sabe que vai ficar com mais de 1 metro, né? Depois a gente pode dar uma olhadinha na sala, sim, com certeza. Só para ver como é que tá e tal. Então, a organização das fileiras, pelo menos nas salas mais comuns, tirando essas exceções, vão ser 4 fileiras com 5 cadeiras, né? Isso. Porque é uma dúvida recorrente que os alunos pensam. Na nossa sala, pelo menos, no nosso primeiro ano, eram 45 pessoas numa salinha aqui. É muito estranho você entrar, estranho assim, quando eu olho, claro, sala vazia ela é sempre estranha, sala de aula vazia. Espaçamento Mas das quando cadeiras. começar a aula, quando você chegar e ver que só tem 20 alunos dentro da sala para esse primeiro momento, isso vamos colocar até 30. É diferente dos 45 que a gente era acostumado aqui, que mal passava entre as cadeiras, né? Você mas assim, é essa rotina que a gente vai ter que entender e claro, tem algumas questões que os alunos dizem, rapaz, eu não vou ter condição de estudar com você esse ano. Pode ser que não, porque se tiver em grupos separados, vai que esse grupo se mantém até o final do ano, então não volta mais para a mesma sala. Voltou presencial, mas eu acredito que vai até o final do ano existir essa divisão. Nós vamos entrar agora no mês de outubro, novembro, dezembro, alguns dias letivos, pronto. Então acho que nesses 2 meses aí e 15 dias a gente vai manter esse rodízio para talvez retomar com toda a sala no próximo ano, né?
outra questão aqui que foi nos perguntada é sobre o almoço. O momento de que o pessoal que é da sede, mas que mora em bairros um pouco mais distantes, como o Parque, a Girilândia. Até o pessoal de Bicuitinha, que não depende do transporte público, que vem pra cá, o pessoal de Limoeiro também, né? Esse pessoal, eles podem ficar aqui no espaço da escola e comprar uma quentinha para comer aqui, ou eles têm que sair e comer na churrascaria e voltar? Eles podem ficar aqui na escola e pode trazer comida externa no horário do almoço. Então alguém vem deixar para eles? Alguém pode vir deixar para eles, tá certo? Por conta disso, porque a gente só autoriza essa alimentação de fora porque a gente não vai estar fornecendo. Então, assim, quebrar muito, colocar essa ideia na cabeça de vocês, assim, por que não traz alimentação de fora? Porque, claro, se eu trouxer uma alimentação de fora para o lanche, então eu não vou ter fornecimento de lanche pela própria empresa. Então eu vou pagar a empresa um serviço que ela não vai prestar. Então isso é dinheiro público sendo jogado no mato, jogado no lixo. Então a gente não trabalha dessa forma. Então por isso essa limitação para não trazer lanches e almoço aqui para a escola. E por que vai acontecer agora? Logicamente porque a gente não está fornecendo almoço nessa primeira semana. Entendeu? Então eles podem sim ficar aqui. Inclusive alguns alunos já têm perguntado a mim em relação a isso. Tranquilo, a escola vai ficar aberta, não tem nenhum problema. A questão de ir para casa que a gente diz é da comodidade de repente ir se puder. Se não puder pode trazer aqui, fica tranquilamente aqui aguardando o início das aulas de 1h20. Né? Então, esse pessoal que está aqui na sede, que é o pessoal que mora na sede, todas as aulas vão ser presenciais, né? Então, eles vão para aula, todas as aulas, assim, no dia que eles vêm para a escola. No dia que eles vêm, mas nem todas as aulas deles são presenciais. No dia que eles vêm de manhãzinha, passam a manhã, aí voltam para casa, almoçam ou almoçam 5 horas aqui de na manhã, escola. Almoço e 4 horas da tarde. Tá. Certo? Mas se lembrando, ninguém vai ter, nenhum estudante aqui vai ter aula só presencial. Certo? Advogado? Nenhum. Então vão ter aulas... É o sistema híbrido de ensino, tá certo? Então quem veio aqui para a escola, não se preocupe, terá aula pelo Meet ainda também, tá certo? E poderão acontecer disciplinas, que a gente quando divulgar o horário, que, assim, por que isso? Né? Por que isso? Porque o professor tem a mesma carga horária dele quando ele trabalhava só presencialmente. Então não tem como ele atender, se não dividir, se não diminuir alguma coisa aqui presencialmente, não tem como ele atender o pessoal que ficou em casa, entendeu? E lembrando outra coisa que eu esqueci de falar, nós vamos começar numa terça-feira, certo? Então por dia aqui, ou vão estar primeira e segunda séries, terceira vai estar em casa, ou vão estar primeiras e terceiras séries, segunda vai estar em casa, ou vai estar segundas e terceiras séries e primeira vai estar em casa. Então nunca nós vamos ter aqui, eu digo nessas 2 semanas, alunos de primeira, segunda e terceira série aqui. Tá certo? Então vai ser sempre um sistema de rodízio também entre as séries, tá bom? E quando tiver assim, questão de, minha turma hoje ficou em casa, o segundo ano ficou em casa. E como é que vai funcionar? O segundo ano vai ver aula online? O dia todo? Sim, vai ver aula o dia todo pelo sistema. Nós vamos divulgar o calendário, mas ele vai assistir aula pelo Meet, do jeito que ele já vem acontecendo agora, quando ele já estava em casa, todo mundo assistindo aula pelo Meet. Então, entendeu? tipo assim, dando um exemplo, se segunda-feira eu tiver aula, no outro dia eu posso não ter, certo? Nessa terça-feira eu vou ficar em casa. Exemplo, só adiantando para vocês. Quando for, a gente vai divulgar esse horário, mas a gente vamos começar na terça-feira com primeiras e segundas séries, certo? Pronto. Então a terceira vai começar com aula remota, entendeu? Então assim, é esse sistema de rodízio que vai ficar acontecendo, tá bom? Então quem está em casa está com remota e quem está presencial fica presencial, mas quando estiver em casa vai ter a remota também, aí fica. Então assim, a atenção é a grande questão, que eu até estava falando com alguns alunos. Tem alunos que dizem que não suportam mais a questão da aula pelo Meet. Isso aí é fato. É insuportável. Eu falo, eu não tenho nem o que questionar. Só que você não pode agora vir presencialmente e achar que você vai se interessar só no presencial. Não esquecer do Meet. E aí em casa eu vou assumir. Não dá, porque é o mesmo aluno. Tem que manter a igualdade dos dois. Porque, claro, pelo Meet temos alunos aqui que sumiram. Quando sumiram total. Que é tudo pelo Meet. Certo? Então agora voltando presencial, não pode estar aqui fazendo as coisas e quando fica em casa não está. Então esse é o mesmo aluno, tem que manter essa regularidade, essa igualdade do tipo de ensino, tá bom? Isso é um entendimento que cada um tem que ter. A orientação vai ser dada nesse sentido. E tipo assim, na questão da semana, ter semana sim, semana não, para pessoas que moram aqui na cidade. Nessa semana que eles não vão ter aula por aqui. Vai ser toda no Meet? Ou eles vão ficar de folga? Não, é aula no Meet. É aula no Meet. É aula no Meet? É aula no Meet. E ainda também lembrar que temos que atender
aqueles alunos que optaram por não retornar, que vão ficar só no remoto. Então você pega a carga horária do professor, ele vai atender aluno que está aqui, ele vai atender aluno que esteve aqui e agora tá em casa naquele momento daquele rodízio, e aqueles alunos que ficaram só em casa, por opção, pra entendeu? quem dava 2 aulas num dia, 4 aulas num dia, para agora dar... Lembrando assim, por isso que vão existir diminuições, quebras, divisão da carga horária. Então se você, por exemplo, se você tinha, vamos dar um exemplo aqui, se você tinha 3 aulas ou 4 de matemática, não estranhe se presencialmente elas só forem 2. Porque cadê as outras 2? Sumiram? Não, é porque a carga horária do professor tem que ser dividida com os demais colegas para que todo mundo possa receber a atenção necessária, a devida atenção. Tá certo? Então, Elivânio, já que a gente vai estar retornando aqui alguns dias, a gente vai poder trazer o computador, o tablet que a escola forneceu, porque muita gente tem apostilas do curso ou algumas anotações no tablet, no celular, que fez de aulas anteriores e que vai consultar e tal. Teve esse tablet que o governo tá dando, né? Eu não sei se ainda vai dar, que eu não recebi, por exemplo. O tablet, para esse primeiro momento, celular, ele vai continuar sendo, não trazer para a escola, tá certo? Por quê? Tanto o tablet como o celular? Como o celular, porque ele é para o apoio ao ensino de casa, ao ensino remoto. Aqui na escola nós vamos dar atenção ao professor. Ele na sala de aula, olhando para o estudante, orientando com de apostilas de livros, tudo nesse sentido aí, tá certo? E a orientação também, a nível de protocolo, é trazer o mínimo de material possível para a escola, tá certo? É o mínimo material. Então esses excessos do ponto de vista assim, celular, o tablet, para poder estar trazendo, então é uma coisa desse momento que não vai ser necessário trazer, resumir a caderno e o livro daquele dia, tá bom? Porque como assim o vírus ele pode passar de material para material, então quanto mais material nós tivermos aqui que poderá ser passado de um para o outro, alguma coisa nesse sentido, a gente vai estar evitando. E a lei ainda continua válida, certo? Com relação ao uso de telefone na escola, que ainda continua proibido, tá bom? Também fazendo valer a lei, não é agora nesse sentido, mas a gente vai valorizar que os equipamentos eletrônicos sejam utilizados em casa e aqui seja o presencial mesmo com o professor, tá bom? Tá. Outra pergunta que me surgiu, que eu lembrei que eu tinha no primeiro ano e que eu acho que alguns primeiros anos podem ter. Esse questionamento já vem nos regulamentos da escola, mas os primeiros anos não têm experiência. Que seria o negócio de trazer bombom, chocolate, essas coisas que no nosso presencial foi proibido porque tinha o fornecimento da empresa. Então, se a gente quiser, por exemplo, que vai almoçar aqui e trazer uma sobremesa durante esses almoços, pode? Desde que não coma na sala. Desde que não coma na sala e não seja durante o intervalo do lanche, que vai estar sendo fornecido pela escola. Então, nesse momento, no horário do almoço, ele está sem o controle, sem a orientação, sem a organização feita pela escola. Então, ele fica mais um pouco à vontade nesse sentido aí, tá bom? Tá. Então, outra pergunta. O LEI e a biblioteca, eles vão abrir? Eles vão abrir o LEI e a biblioteca, só que com limitação de pessoas lá dentro. Então, assim, quem costumava que a biblioteca está lotada, não, acabou-se. Então, cada espaço, vocês observaram, inclusive aqui não está preenchido ainda, mas nós vamos preencher. Cada espaço vai ter um cartaz dizendo a capacidade de pessoas naquele espaço. Baseado em quê? No distanciamento de 1 metro. Então, você pega uma medida simples, calcula a área daquele espaço e vê quantas pessoas tem. Claro que também não pode calcular ficando tudo em pé. Tem quantas mesas, quantas cadeiras. Já bota também no distanciamento de 1 metro, entendeu? Não é pegar esse auditório aqui e medir somente a área dele aqui, vamos lotar. Não, vamos contar só pela capacidade de cadeira. Vocês podem observar que tá distanciamento de 1 metro. Cadeira sim, cadeira não. E antes não era assim. Tava com 1,5 metro. Era 2 isoladas e 1 ocupada. Já está alterada para... Então assim, é nesse formato que a escola vai funcionar. Tanto os de biblioteca como os de laboratório de informática. E sempre com uma turma, quando uma turma entrar, certo? Eu digo, a aula de um professor. Hoje a minha aula eu vou levar para o laboratório de informática. Eu sou um professor da sala. Então, pronto, eu vou lá, dei 3 aulas. Então, outra turma só pode ir para lá após a higienização do espaço. Então, não vai ocorrer aquelas trocas em sequência. Entra uma turma, sai outra. Uma fica esperando na porta para a outra sair, aí a outra entra, não. Vai ter que ter um espaço para a higienização do espaço. Tanto biblioteca como laboratório de informática, tá bom? Sempre quando for uso, trocando de turma, a gente vai estar higienizando. Inclusive, salas de aula, né? Quando precisar sair de alguma sala, alguma coisa nesse sentido. E outra questão é que os alunos eles vão ter, em alguns momentos, uma mistura de cursos durante os horários, certo?
Aulas técnicas, elas, claro, tem que ser cada um no seu... Quem é de administração não pode assistir a aula da agroindústria, nas disciplinas técnicas. Claro. Então, é uma turma da administração, da agroindústria, da informática e da mecânica. Mas as aulas da base comum, certo? Elas vão ser de turmas que são de cursos diferentes, tá certo? Então, vai permanecer a divisão de turma verde e turma azul ou vai ser uma divisão maior? Aquela questão de turma verde e turma azul, ela já vai ser deixada de lado. No presencial ela não funciona, e nem também no Meet, porque no Meet vai ser todo mundo agora tipo na mesma aula, sem a divisão, porque a questão da divisão era para a questão da capacidade. Como a gente está dividindo agora entre presencial e remoto, azul e verde, né? Não tem mais o turma 1 e turma 2. Sim, vai chamar de turma 1 e turma 2 aqui, presencial, mas é uma outra divisão, tá certo? Uhum. Então, em alguns momentos vai estar junto, em alguns momentos vai estar separado na divisão de horário, tá certo? Então, essa divisão de turmas vai ser, como você me falou na reunião do conselho, 3 turmas por série nas bases comuns? A organização do horário ela tá caminhando nesse sentido. Vamos aguardar a divulgação para poder fazer. Hoje na reunião de paz a gente vai estar também passando essas informações. Tem a reunião tá certo? de paz. A reunião de paz hoje à noite, a gente vai estar informando tudo direitinho com relação a isso, tá certo? Mas as reduções elas são nesse sentido, de formar 3 turmas por série, em alguns momentos, tá bom? Sempre que necessário para adequar a realidade daqueles que ficarem em casa e o professor poder atender também a eles. Questão de coisas particulares assim, brinco, relógio, essas coisas, tem alguma coisa, alguma restrição ou não? Alguma orientação? É um ponto. O protocolo de orientações sanitárias diz que a gente deve evitar ao máximo trazer adereços, adornos, bijuterias para a escola. Então nós vamos orientar, tá certo? Uhum. Óculos, ele não entra nessa questão porque óculos é algo essencial. Óculos tá é algo pra Por exemplo, poder... eu aqui, eu devo estar, eu estou sendo orientado a não utilizar esta aliança aqui, tá certo? E a esse relógio, tá bom? Por quê? Os protocolos sanitários dizem que atrapalha a questão da higienização e pode o vírus ele ficar nesses objetos, tá certo? Então, que a gente possa, quando for passar o álcool gel, passar no braço todo, não é só aqui na mão. For lá no banheiro para poder passar o sabonete, passar todo o braço também. E, por exemplo, eu com esse relógio, atrapalha. Então, assim, a gente evitar também vir para a escola com esses adereços. A gente também vai orientar nesse sentido. Claro, eu não vou, é uma orientação. Eu não tenho como, a gente não tem funcionário para estar correndo atrás de aluno e dizer: oi, você está de anel, tira o anel e não sai para casa. Não vai ter. Eu não vou logo dizer para vocês: então eu não vou usar, beleza. Certo? Nós vamos orientar os pais e a vocês para poder fazer isso aí. Tira o anel, senão agora, vai uma questão que a gente não abre mão é o uso de máscara, certo? Álcool gel em todos os espaços da escola vai ter, inclusive em galerias, sabonete líquido dos banheiros, tá certo? Tudo isso vai ter que estar sendo feito por todo mundo a todo momento e sendo olhado e pedido, tá bom? E os cartazes informativos na escola, lembrando a vocês, são cartazes até bonitos, são cartazes que tem um bicho lá dizendo não, certo? São cartazes bonitinhos, coloridos, para poder ser também receber informação e receber informação de maneira bem agradável, né? A orientação, na verdade. Não ser algo tipo proibido e acabou. É uma coisa de conscientização. Então, a nossa chegada, a gente vai passar por uma higienização nas nós vamos orientar os estudantes que cheguem em horários intercalados. A escola vai estar abrindo a partir de 6h50. A gente vai orientar que as turmas cheguem, algumas turmas, vamos dizer, turma tal chega às 6h50, outra chega às 7 horas, outra chega às 7h05, 7h10. É orientar. Vai estar aberto. Se for de outra turma, entra, certo? É dar consciência de cada um para evitar aqui as aglomerações na chegada. A gente pensava, a gente lembra que todo mundo ficava ali debaixo daquelas plantas ali, todo mundo junto conversando, né? Então tem essa questão aí também, tá bom? E eu lá fora não tomo de conta. Lá fora somente com os alunos e as famílias. E na chegada aqui, todo mundo no totem de álcool gel, todo mundo pisando no tapete sanitizante com solução de hipoclorito de sódio, e todas as mochilas vão ser pulverizadas com álcool, tá certo? Em sua parte externa para ter acesso à escola. Toda subida, sempre quando for subir para o andar superior, sempre a rampa é o local de subida. E sempre a escada é o local de descida do outro lado. Então é sobe pelo canto e desce pelo outro, tá certo? Os horários de ida para o lanche e para os almoços vão ser intercalados por alguns minutos. Então nós não vamos fazer uma fila aqui para ficar lá distante, não. Forma uma fila, deu quantas pessoas? Deu 40. Pronto, enquanto essas 40 estão sendo e a fila está andando aí, que a gente vai estar liberando outra sala. Então vai ter um controle nosso na saída para a ida para o refeitório, nesse momento no horário de lanche, né? Que o almoço a gente não vai estar fornecendo. Então o lanche vai ser intercalado com alguns minutos para também que todo mundo desça naquela escada, certo? E todo mundo junto. Então vai ter uma sequenciazinha para poder sair para a história do lanche. Falando em questão de chegada, assim, vai ter alguma coisa, uma acolhida? Nós estamos organizando aí uma acolhida, tá certo? Começamos a
durante ontem, acho que a gente começou a fazer um planejamento, vamos fechar, e como é uma acolhida, é no momento que todo mundo vai ficar sabendo, né? Não é algo muito extraordinário para o nosso momento. Cada um tem que ficar no seu espaço, é um momento na quadra de acolhimento, de recepção de alunos que vão vir, dos professores também, que também estão há 1 ano e meio aqui longe também da escola. Então é um momento simbólico que vai representar esse retorno nosso para a escola. É um momento que todas as escolas estão fazendo, mas ele não é uma festa. Ele não é algo simbólico que vai representar algo muito importante para todos nós, que é um retorno às aulas presenciais, tá bom? Então vai do sentimento de cada um receber essa singela recepção. A questão, assim, só de logística, assim, de subida e descida, assim, das escadas e tudo mais. Sobe pela rampa, desce pela rampa e sobe pelas escadas. Sobe pela rampa e desce pela escada. Sobe pela rampa e desce Isso pelas escadas. no movimento, no fluxo normal, antes das 17 horas. Quando for 17, vamos dividir. Já é outra história. Uma parte desce pela escada e outra parte desce pela rampa. Entendeu? Isso eu tô falando desse movimento de subida por rampa e descida por escada, é do dia a dia mesmo assim, em horário de funcionamento. Depois que passou 17 horas, vai estar também uma parte pela escada para ir embora e outra parte pela rampa. Para agilizar e não ficar todo mundo lá próximo do... Elivânio, assim, em relação a você e aos professores principalmente, vocês estão contabilizando, pensando e notando que vocês sabem que isso é consenso comum, de que vai cair o rendimento, né? Tipo assim, o primeiro retorno, as primeiras provas, as primeiras atividades, essa coisa vai ficar um pouco confusa. Não, essa quebra se é como a primeira chegada lá do online. Não, e não é exatamente pelo retorno. Essa quebra da aprendizagem, de ter afastado, foi naquele momento de afastamento da escola. Ela vai... Ninguém sabe quantos anos isso vai durar para recuperar essa rodada. Então vocês fazem parte de uma geração que não vão ter oportunidade, sendo bem sincero, de recuperar isso dentro da escola do que vocês perderam nessa parte da pandemia. Certo? Outras gerações poderão recuperar, sim. Eles estão no ensino fundamental. Exemplo, lá no médio pode ser que eles consigam aprender alguma coisa, lá puxando do fundamental, aquilo que eles não viram, ou que viram de maneira muito rápida devido às aulas pelo Meet. Então vocês, como já estão agora pela metade do início, metade do ensino médio, pode ser que nessa geração você ainda não consiga aprender tudo, e alguns que vocês ficaram, eu digo, se depender da própria escola. Claro que cada um buscando é capaz, então vai depender muito de cada um. Então assim, será daqui a uns 3, 4 anos que a gente consiga manter novamente aquela maior regularidade aí de como era a questão do ensino. Então a perca, ela é notória. Nós temos assim, só é olhar, nunca se teve tanta nota baixa como se tem agora pela internet, onde na internet, né, pasmo, todo mundo pode olhar por algum canto, pode dar uma olhadinha na questão, na hora de fazer a sua prova, e nunca se teve tanta quantidade de nota baixa. É muito mais do que como se fosse só presencial. Então assim, claro que quando voltar e quando misturar tudo, a gente sabe, tá? E as alternativas de recuperação de aprendizagem, recuperação que eu digo do planejamento do professor, a gente chama de contínuo curricular. É ele priorizar alguns conteúdos que são os mais necessários para que ele possa estar repassando para a sala de aula. Tudo é importante, mas tem algo mais do que outros. Nesse momento ele vai ter que selecionar alguma coisa. E essa seleção todos os professores já têm nos seus planejamentos e já vem trabalhando isso. Na verdade, nas aulas pelo Meet também vai continuar nas aulas presenciais. Era a questão sobre os alunos em geral. Alguns alunos ficaram bem, sabe, meio que ansiosos e se questionando sobre a questão da volta às aulas, porque por um tempo a gente passou em branco e a gente não sabia de nada sobre o retorno, a gente estava esperando sem informação. Sem informação e tipo esperando a portaria. Algumas escolas já tinham até planejado antes mesmo essa portaria já. O que aconteceu de fato entre a escola aqui e tudo mais? O que a gente tinha era a opcionalidade dos professores, né, pela portaria dos professores e alunos para o retorno. E a gente não teve uma quantidade suficiente de professores para poder dar início às atividades. Então foi feita uma votação? Como foi? Foi feita uma votação? Não, foi uma consulta. Cada professor ele optava. Não é votação, é uma decisão pessoal de cada um. Vocês chegavam então assim... não tem... E perguntava de um por um. Não tem 10 a 7, 8, não é isso. É uma decisão de cada professor. E aí, de acordo com a quantidade de respostas, que eu prefiro se dizer que a gente não teve uma quantidade suficiente para poder iniciar as aulas de forma satisfatória, tá bom? Então a gente esperou realmente sair a portaria, algo mais prudente nosso. Inclusive assim, algumas escolas que marcaram a data, mas também vão começar, inclusive junto com a gente. Então assim, marcar a data era fácil. O que tinha que ser assim, eu gosto muito disso, marcar e dizer como vai ser.
Porque só marcar, a gente poderia ter marcado e marcamos várias vezes ao longo desse período de pandemia. Nós marcamos, vamos começar em tal dia, vai voltar, não vai. Então a gente preferiu ser mais prudente e quando sair essa portaria, pronto, aí vai, agora vamos para valer, para poder não ir e correr o risco de tá recuando, tá certo? Então a gente foi nesse sentido. Então assim, a falta de comunicação, ela na verdade é porque a gente também não tinha. A gente também não tinha esse recebimento. A SEDUC esperava essa portaria do governador, que ia por consequência a crédito também esperava. E as escolas esperavam e todo mundo esperou e a comunidade esperou. Na hora que veio de lá para cá o efeito, pronto, o movimento começou e aí tudo começou a acontecer. A gente entregou a portaria e tinha mais rápido que a crédito. Foi verdade. Se tiver acesso, porque assim, era muita gente ansiosa esperando. E assim, era o documento público, ele é documento Era público. muito ansiedade sobre isso, em questão de... Porque estava acabando o ano e por mais que a gente pense que não, a gente ia ter mais ou menos uns 3 meses por aí para pegar um pouco do conteúdo do segundo ano e um pouco do primeiro que a gente não viu. E no terceiro ano seriam mais ou menos uns 6 meses e os outros 6 meses seriam mais ou menos voltados ao estágio, sabe? É voltado ao estágio, a preparação pro Enem e vai ser um desespero. Então porque... a gente ficou nessa ansiedade de voltar às aulas logo para poder tentar suprir, recapitular o que a gente perdeu. E é assim, reforçando, o que a gente não dizia é porque não tinha ainda nada para dizer. O negócio estava perdido no meio da história. Estava parado, estava estancado. Então, só para eu dizer assim, pessoal, o negócio está parado. Não, a gente preferiu, pronto, quem foi me perguntando, quem vinha me procurando, a gente dizia, realmente, assim, e cada escola tem a sua realidade. Por exemplo, nós temos aqui na Crédito 10 28 escolas, certo? Faltam retornar hoje, certo? Faltam retornar 5, certo? Duas retornam segunda-feira. Se não me engano, são 2 escolas de tabuleiro. Uma já voltou e faltam voltar duas. E por último vai voltar as 3 de Morada Nova. Pronto, aí completa as 28. Ou seja, todas as escolas da Crédito vão passar a ter funcionamento. Claro, o sistema de rodízio, todas elas com a capacidade reduzida. Todas vão cumprir esse formato. Mas todas a partir de terça-feira. A rede estadual da Crédito 10, nossa região Jaguaribana, volta a funcionar aqui por completo a partir de terça-feira, né? Faltam só essas 5 escolas, na verdade, para poder começar. De 28, né? Então são passos que foram dados, não tem agora questão de dizer por que foi primeiro, por que foi depois. O importante é que cada um teve a sua realidade e se adequou ao que tinha para aquele momento, né? Ninguém podia contar com muita coisa que a gente não tinha de concreto não, então esperamos nesse momento aí, né? Eu queria só ressaltar uma coisa, quando falando de decreto, portaria, tem um decreto do governo, que eu não sei se a pergunta tem aí, mas muita gente tem a dúvida, Elivânio, o governador liberou 100% da capacidade, 100% do retorno das aulas, né? Da capacidade da escola. Só que é dentro daquele limite de 1 metro. Então vamos supor, se a sala de aula de vocês, primeiro ano na administração, por exemplo, tem 45 alunos, exemplo. Teria capacidade de voltar todos eles? Sim, se a sala de aula deles fosse aqui, ó. Que eu mantinha o distanciamento de 1 metro e estava autorizado os 100%. Mas dentro daquele espaço de sala de aula, ele só cabe 30 pessoas, no máximo, com distanciamento de 1 metro. Então ele bota os 100%, mas mantendo 1 metro. Por exemplo, a então é isso que por isso que não vai voltar todo mundo de uma vez. Aí o pessoal também me perguntou, mas está autorizado, por que não vota todo mundo? Por exemplo, a informática, se eu não me engano, ela tem 24 alunos a 23. Possivelmente quando a gente... que vão retornar, né? Possivelmente quando a gente terminar esse negócio de almoço e tal... Será que essa sala consegue voltar 100%? 100% entre aspas. Ela está hoje com 22 voltando 23 que optaram pela volta. 24, são 24. 24. É possível, eles só estão divididos agora porque está entre transporte e não transporte, né? Mas pronto, é possível com 22 que a gente estude todo mundo junto, sim. Certo? Então... É isso que eu digo, essa nova organização... eu não sei se eu falei aqui. Quando a gente começar as aulas na primeira semana, logo eu quero fazer no primeiro dia 5, vamos abrir uma nova pesquisa para todo mundo responder de novo. Até quem está aqui. Certo? Até quem está aqui. Porque eu também tenho procurado pessoas que... Sumiram. Não, e disseram sim, vão vir o primeiro dia e vão olhar aqui para ver se conseguiram se adaptar. Caso não, vão optar pelo remoto. Porque o pessoal que fica nervoso, né? Fica nervoso. Então assim, a nova pesquisa vai ser para os 499 alunos. Para todos possam responder, a gente organizar. Então assim, eu peço até logo o apoio de vocês para que a gente possa também incentivar esses alunos a responderem logo, porque eu preciso de uma resposta de uma segunda para uma terça-feira. Certo? Para poder a gente começar a organizar 2 semanas antes, para ver se dia 18 tem uma nova formatação aqui na escola. E por que essas 2 semanas?
para a gente conseguir acionar a empresa de alimentação e conseguir que ela se organize logisticamente aqui para retornar para a escola. Assim que a gente lançar esse podcast, a gente vai lançar coisas no Instagram sobre isso, sobre o que o senhor falou. A e gente vamos pode já ter abrir um forms pré-preparatório, assim. E aí, o que vocês acham de retornar agora? O que vocês estão achando das medidas da escola? A nossa ela tem uma pergunta mais técnica, assim, tem uma pergunta que tem que ser nossa. Mais específico, o nosso é mais geral, só para saber como eles estão se sentindo com o retorno, qual a ideia, como tá achando das medidas. Porque desde o último Forms que lançaram sobre a volta às aulas, eu particularmente conheço pessoas que querem voltar agora. Porque as coisas estão mudando. Estão mudando. E eu sei de gente que já estão pensando em desistir porque estão se sentindo mais nervosos. Então, a coisa muda muito rápido e muito fácil. Se torna muito... Não é nem maleável. É muito simples de você ir ali e você tocar na pessoa e a pessoa entrar em pânico. Porque tem muita gente que tá apavorada. Tá. E tem muita gente que tá desconsiderando totalmente que isso acontece. E isso me deixa preocupada porque eu vou quase todos os fins de semana para casa do meu avô. Meu avô tem 65 anos, ele já teve Covid, ele tinha tomado as 2 doses. O médico olhou para a cara do meu avô e disse que ele tinha sacado se ele tivesse tomado a vacina. Meu avô teve pneumonia por causa da Covid. Ele foi entubado. O negócio ficou... Não, na verdade, ele quase foi entubado. Na verdade, ele ficou na sala com o pessoal entubado. Então, ficou tão assustador que foi um choque. Tipo assim, eita, o meu choque foi agora, tem pouco tempo, mas tem muita gente que teve um choque muito antes de mim, que perdeu um parente. Então, tem muita gente que tá muito apavorada e tem gente que não tá nem ligando. Esse encontro é uma linha tênue. É uma linha tênue. Esse encontro pode ser muito preocupante, porque um que não se preocupa com nada e uma pessoa que tá muito neurada vai apavorar. É isso que eu disse. A gente precisa de todo mundo. Então, assim, não é porque... Dando um exemplo assim, eu não sou eu, Elivane, exatamente, mas não é porque eu não tenho esse medo todo que eu tenho que andar e dar dando pressão para que você também não tenha. Certo? Então, assim, o trato aqui com as pessoas, ele não espere também que tem que ser só gestão ou professor com estudante, é de estudante para estudante também. Porque entre vocês é onde a maior parte do tempo de interação acontece, certo? E aí é que nesse contato que vai ter que acontecer esses respeitos, as diferenças, as condições de cada um, respeitar aqueles também que não vieram, tá certo? E eu queria só ver aqui também, não sei se vocês têm aí como pergunta, o que mais tem acontecido. Eu estou em uma semana, na lista da semana, e quero ir para outra. Estou na lista da outra e quero vir na primeira. Eu uso não sei o que, eu tinha dito sim, agora é não. Eu tinha dito não e agora é sim. Eu estava lembrando aqui de uma pessoa que tem isso também. Eu me lembro bem de umas 100. Que ela tava falando que ia voltar só com transporte público e agora ela quer voltar na semana normal. Aí eu queria só reforçar assim, por que não mudar nesse momento? Porque a gente tem que começar com a nossa organização. Não adianta eu dizer aqui, venha, vá lá, chegar aqui, não cabe todo mundo na sala ou no respeito ao orçamento. Então eu tenho que fechar a lista e essa lista é entregue para o professor. Então quem está na lista, eu já digo logo, por favor, se você estiver na lista da primeira semana, você tem que vir na primeira semana. Ninguém fora daquela lista deve ir para a escola na primeira semana. Tá bom? Da lista da primeira. Se a pessoa não se sentir... não transportados, tá bom? Se a pessoa que tá na lista da primeira semana já não se sente mais segura em vir, ele pode deixar de vir e só assinar a prescrição. Mas quem não tá na lista não vem. Isso. Se ela tá na lista... Não, eu não vou não. Me avisa no primeiro dia, eu vou ficar em casa pelo Meet, tranquilo. Agora, o inverso não é possível. Ok? E não existe também troca. Um não vai, que eu sei, o outro vai. Não, que isso aí vai acontecer quando a gente fizer uma nova pesquisa. Eu vou no lugar do fulano. Não é assim que funciona, porque aqui a gente depende de logística, tem lanche, higienização de sala, espaço, lotação de professor para dar aula, para ficar em casa, para atender os estudantes de forma remota. Então, assim, quem está na primeira semana, naquela lista, é para vir naquela, certo? Quem está na segunda é para vir naquela. Então, qualquer tipo de alteração, certo? Ela só vai acontecer depois de uma nova pesquisa falando da presença de pessoas aqui na escola, presença de estudantes, tá bom? Vai ter alguma punição para quem não cumpriu os protocolos, alguma coisa assim? Vamos chamar a família, né? E dizer que não tem como conviver aqui com ele. A pessoa é convidada a se retirar. É simples assim, porque não tem, ou é assim ou não é. Por exemplo, porque quando eu tô, a se retirar pro Meet. Quando eu estou no ambiente, por exemplo, eu vou para um restaurante, eu sei que no restaurante é tudo diferente do que vai acontecer aqui na escola, mas eu estou lá porque eu quero. Ninguém me obrigou, me disse que eu tinha que ter lá. Não é assim? Uma escola não, todos têm direito à educação pública. Então eu não posso estragar o direito do outro, porque o meu eu não acredito e eu quero fazer do meu jeito. Não pode, é uma convivência, todo mundo tem que cumprir a mesma orientação.
Então chama, ó, vem aqui. Ó, não deu, ele tem que ficar de ensino remoto mesmo, porque aqui tá difícil com ele. Mas você é convidado a se retirar Não fazer mais de ensino presencial mesmo, só. Ficar Tem que no ficar só Meet. no Meet, porque, claro, mas a gente não é só chegar e dizer, é convidar a mudar, né? E conscientizar para que ele mude e possa permanecer. Claro, a gente quer trazer todo mundo, só que tem uns que vão vir, mas... Vai ter aquela Assim, conversa. claro, eu tô prevendo que tomara que não aconteça, tomara que eu esteja errado. A gente espera isso também. Vai ter aquela conversa e tal, falar, fulaninho, a gente precisa que você faça isso. Mas vai dar isso aí certo. A gente... Mas o caso a momento pessoa não se... ela não se... Como é que eu posso falar? Ela não respeite o que a gente tá sendo exigido nesse momento. E lembrando que as coisas são por lei, são por decreto. Então, assim, é possível ficar na escola chinela sem máscara? Não. Então a gente tem que entender que, Entendido? tipo, não é uma recomendação, é um protocolo, obrigatório. Tem coisas que são obrigatórias. Tipo, o que a gente falou sobre acessório não é obrigatório. Por Mas é uma exemplo, o que é recomendação. orientação e o que é recomendação? Exemplo, quando eu digo subir pela rampa e descer pela escada, isso é uma orientação de protocolo. Para evitar o quê? Para diminuir o fluxo de pessoas cruzando entre elas. Beleza? Isso é uma orientação. O cara desceu, é diferente. Ele descobriu a orientação, mas pode conversar com ele. Pô, doutor, vez dessa por lá, ok. Agora eu não quero usar máscara. Não, isso aí é uma lei. Então não tem como. Não tem, é obrigação. Então tem que. Eu não vou usar álcool gel, não vou lavar a mão. Não, você tem que usar. Isso aqui é obrigação. Certo? Para convivência aqui dentro da escola. Entendido? Entendi. Além do distanciamento, né? Nós vamos aqui também ter pessoas para estar. Um pastorando cada um, não. É cada um por si. Pronto, nós estamos aqui. Beleza, tá todos dois de máscara aqui, não tá tendo contato muito. Isso aqui vai ser normal de ver na escola. O que não pode é você estar sem máscara, agarrado no aquele negócio que acontecia, isso aí não. A gente vai estar orientando para que isso também é orientação, tá bom? Para que a gente também questão evite assim, isso. de namoro na escola, essas coisas. Isso aí quando a gente não estiver vendo, quem toma de conta são os pais. É isso, eu acho. Então é isso, só questão assim sobre particular mesmo, como é que tá sendo aqui a vida e tal. Tipo, desde quando começou a pandemia, como é que foi a sua vida particular e Assim, tudo mais. O medo tá muito presente, né? A gente tem assim, a questão da rotina, minha pessoal, é assim, é a história que como de cada um. Nós somos seres humanos do mesmo jeito. Trabalhar em casa não é uma rotina muito agradável, não é porque bem a gente saudável, a gente tem outras coisas que chamam a gente assim, pra a gente fazer outras coisas do que não trabalhar. Então assim, se concentrar numa reunião em casa é muito complicado. Não dá. Você está aqui no ambiente, eu passei assim de setembro para cá, eu não assisto mais reunião em casa. Estou aqui com o celular aqui embora, aqui mesmo, aqui na escola. Que aqui eu me sinto, aqui eu incorporo como eu estou trabalhando. Em casa, para incorporar como a gente estivesse trabalhando, é mais complicado. E a gente teve que todo mundo ficar fazendo isso, trabalhar esse mental. Olha só assim com vocês, em casa. Como é que assistir? Por que é que não liga a câmera? A gente sabe, tá tudo deitado. Certo? Porque Normalmente eu tô com os cabelos muito arroteados pra não assombrar alguém. Então, assim, a rotina é essa do professor, essa é a minha, essa é a de você. Então, assim, isso foi o mais difícil. É você entender que você está em casa, mas você tem que trabalhar. Onde para alguns, para a sociedade, acha assim, erradamente, estão em casa, tá tudo bem. Pelo contrário, por mim, eu digo, muito mais ficar indo para a escola com aquela rotina de 10 horas de trabalho por dia, que aquilo ali eu sei que tem que fazer aquilo ali. Porque a gente vê a casa como um lugar para relaxar, não Isso, como pra outras trabalho. coisas. Né? Aí fica confuso pra cabeça Fica da confuso, gente. e isso para todos. Estudante, profissionais, todo mundo. Então essa foi a dificuldade, assim, mas assim, com esse retorno, a gente vê hoje que a gente se preparando para a escola, a ansiedade ela vai diminuindo, porque eu sei que a gente planejou e tem algo para acontecer, e tomara chegue logo terça-feira para a gente botar para rodar aqui. A expectativa é chegar terça-feira e depois Tomara de que terça-feira... ninguém pare mais. E é só aumentando e chegar mais um momento com todos aqui na escola, né? Só ressaltar que terça-feira não é nem experimentar, é uma questão que vai ser Vai ou racha? Vai acontecer e depois disso a gente vai começar a se moldar em relação a isso. É o Muito primeiro... boa sua colocação, assim, nós não vamos chegar aqui perfeitinhos, não. Eu falei, nós vamos chegar e vai ter as orientações, tem coisa, opa, isso aqui não deu certo não, vamos recuar e agora é assim. Então estejam abertos a todo momento a estar recebendo as orientações, opa, agora é assim, agora é desse formato aqui. Uma coisa que vai ficar muito clara pra gente no retorno é que nada é estático, tudo é muito dinâmico. Tudo é muito como volátil. as primeiras semanas de aulas no presencial. E isso não significa desorganização. Pelo contrário, significa olhar e rever a rota. Certo? Você quer olhar, avaliar e rever a rota.
Que ele acontece, faz parte, faz parte dos grandes pensamentos empresariais, você rever a rota. Para poder ter consciência, opa, aqui não deu certo, então vamos aqui para esse estado aqui, vamos mudar e modificar isso aqui. A então, mudança sempre é para ser o melhor. Okay? Então assim, ninguém vai começar e vai partir nessa linha aqui, nem que quebrar a cara, não é assim. Tem que estar aberto para poder rever alguma coisa. Então assim, esteja aberto, não é desorganização, é porque... Vai mexer muito. Vai mexer muito, tipo um horário diário, vai valer para vocês, sabe, para quantas semanas? Para uma, para quem retornar. E para quem não retornar também, é uma. Quando for depois já mudou, de 18, o horário já mudou, não, é porque tinha que mudar. É como as primeiras semanas da aula do presencial. Tinha que mudar, porque chegou mais gente, entendeu? Armário assim, essas coisas eles não voltam, por enquanto armário não. Compartilhado não espaço pode, compartilhado não. Certo, tudo fechado. E é cada um no seu quadrado, que nem diz. A orientação é essa. O seu material e acabou a história. Muito importante, olha, todo mundo trazer garrafa de água, viu? Sim, a garrafa. Os bebedouros eles estão adaptados somente para encher garrafa. Nada de aqueles de apertar assim, ou girando torneira, é só para encher garrafa. Então, também de prestar garrafa, é garrafa individual. Bater nessa tecla que essa é muito importante mesmo também, viu? Essa é a obrigação. Eu acho que é isso. Acho que por mim é isso também. Agradecer fez todas aqui. As perguntas. Agradecer ao Elivânio pela atenção. Tudo que tinha de pergunta. Foi muito tempo, foi? Foi, um pouco de tempo, assim. Agradecer ao Elivânio aqui, né? pela participação, foi muito bom aqui. Todo esse momento, assim, desde o começo, a gente ter aquela conversa, assim, sobre esse podcast, sobre esclarecer essas coisas também da pandemia, que é preciso também, né? Agradecer também ao pessoal do Grêmio que tá aqui trabalhando aqui, a gente acordou cedo hoje. É o suporte moral e técnico. Acordaram 6 horas da manhã, a gente acordou cedo hoje. Merendaram? Não. Eu merendei um pouquinho só, coisa pouca. Agradecer a todo mundo aqui que participou. E a gente já vai deixar aqui claro que esse não é o último, hein? Esse é o primeiro e a gente vai ter muitos ainda. Muitos podcasts que a gente vai ter que acordar cedo, vamos ter que trabalhar, passar uns dias na escola aqui, arrumando as coisas. A gente encheu um pouquinho a paciência aqui da Livane, assim. Então, semana que nós tá fazendo isso já. É importante essa disponibilidade de vocês, assim. E é uma dica e uma sugestão. Mantenham essa energia que vocês estão tendo agora inicialmente, certo? Pelo tempo que vocês estiverem aqui no Grêmio. Porque o que a gente viu, assim, em alguns momentos, algumas pessoas que acabam se afastando. Então é muito importante assim, estar aqui todo mundo junto, participou. Então assim, vocês vieram aqui duas aqui para estar nesse momento, mas tem um suporte. Então sempre que esse suporte esteja com vocês estejam com eles. E aí quanto mais pessoas fazendo a mesma coisa, a gente dura mais tempo fazendo a ação. E a partir do momento que começa a ficar afastado, eu não vou não que fulano não vai, não vou não que fulano não vai, e acaba morrendo a ação, tá certo? Então permaneçam assim, com essa energia que é muito importante. E estamos aqui, vamos começar, e aí contamos muito com vocês aí do Grêmio e toda a equipe de estudantes para que a gente possa ter esse setor seguro para todos, tá bom? Fica bem claro que aqui o Grêmio está disponível a qualquer coisa. A gente tem o nosso Instagram que a gente está usando. É o Instagram da EP Osmir Oficial, né, meu? Do antigo Grêmio. O do antigo Grêmio, a gente conseguiu utilizar ele, a gente tem a conta agora. Quem quiser seguir e acompanhar as coisas do Grêmio, a gente tem um jornal, já está disponível. Já estamos divulgando o jornal. A gente tem o que mais de... A gente está planejando fazer várias coisas. Questão assim de... Eu como diretor de esportes, eu tô com meus planos, já tenho meus planos. Pelo menos até o final do ano, assim, eu vou botar algumas coisas pra correr. E é isso. Você tem alguma coisa a falar, meu? Eu acho que, além dos agradecimentos que a gente fez a Elivane, era bom agradecer aos alunos que perguntaram e ao pessoal que tá pelo menos tentando participar com a gente, que mesmo que não sabia a pergunta deu uma ideia, que mesmo que não participasse do Grêmio, então assim, ei, tem alguma coisa para ajudar? Dá para fazer alguma coisa? Só que esse pessoal, a gente olha e diz assim, pelo menos alguma empolgação esse pessoal tem, né? Então, é pelo menos uma coisa que a gente se sente feliz, que, o pessoal gostou da ideia. É uma coisa boa. Pronto, e assim, vai ser divulgado hoje aqui? Não, vai ser divulgado sábado. Pronto, então assim, que todos possam, assim, tirar suas dúvidas, tá bom? Procurando as pessoas, assim, pode perguntar aos estudantes que estão um pouco mais esclarecidos. Acho que vocês podem ser essa ponte de comunicação. Grêmio, a gente tá qualquer coisa, vocês procuram a mim, se for para responder aos estudantes, tá bom? Fique à vontade, para dar algumas orientações. O importante é que a comunicação vá fluindo. Vai fluindo e também estamos abertos aí para poder tirar as dúvidas também de famílias e tudo para esse setor. É sempre importante nessa conversa aqui, qualquer coisa o Grêmio está disponível para isso, eu estou disponível para isso, qualquer coisa para tirar dúvidas
E se eu não souber responder, eu vou aqui no PV da Elivânia ali Pergunto. e perturbo ele um pouco, né, Elivânia? O povo do Elivânia já tá cansado da minha ligação. Não, eu digo assim, eu já fico aqui olhando aqui, quando eu aperto eu vou ver o que é, que se tem alguma pergunta. Eu gosto muito de acompanhar, sabe? Fico olhando, sempre eu tô ligado aqui. Quando eu não responder, eu está doente, alguma coisa aconteceu. Gostaria. Você acabou de botar aqui uma mensagem. Acho que é isso, Elivânia. Muito obrigado. Nada. Qualquer coisa Parabéns aqui. aí.